Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui para mais um episódio da IPM Cast, podcast da Igreja Presbiteriana de Moema. E antes de apresentar o nosso convidado e o tema desse episódio, eu quero falar do nosso patrocinador. Nós temos a alegria de ter a Movi como patrocinador deste episódio e eu quero apresentar para você. A Movi é uma marca que nasceu para mudar a forma como as pessoas escolhem óculos. Em vez de tratar óculos apenas como produto, preço ou moda, a Movi entende que o visual acompanha a vida e muda conforme cada fase que você vive. Por isso, a Movi atua como consultoria de escolha consciente, ajudando cada pessoa a encontrar óculos alinhados ao seu momento, à sua rotina e à forma como se apresenta no dia a dia. Com um modelo digital first, ou seja, você primeiro escolhe na forma digital e atendimento humano, a Movi não vende por impulso. Isso é muito importante. Ela orienta, acompanha e assume a responsabilidade pela sua escolha, do primeiro contato ao pós-venda. Movi, visual em movimento, uma nova forma de escolher óculos. Se você está precisando de um óculos, considere esse patrocinador que está fazendo esse trabalho aqui acontecer. Agora eu quero apresentar para vocês o nosso convidado especial. Nós temos aqui com a gente hoje, para esse episódio, o Henrique. Henrique é membro aqui da Igreja Presbiteriana de Moema e já por isso quero dizer o tema também desse episódio. Nós vamos falar um pouquinho sobre esse processo de chegar numa igreja, chegar ao Evangelho, chegar a essa relação com Jesus Cristo, com Deus, com o Espírito Santo, né? Pela ótica de alguém que está passando por esse processo nesse período recente agora, né? Então, eu sei que é um grande desafio para ele. O Henrique se dispôs a estar com a gente de coração aberto. E, Henrique, eu quero te agradecer por vir, por topar bater um papo aqui sobre esse assunto. Eu tenho um carinho muito grande por você, viu? Nós já temos aí uma jornada, não é ainda muito longa, mas já tenho uma grande empatia, um grande carinho por você, pela sua história. E é muito bonito ver o que Deus está fazendo na sua vida. Eu olho assim com aqueles olhos que ficam emocionados, mareados, de ver assim, a graça de Deus, o Evangelho, a vida de Jesus, a sua curiosidade pela palavra, a sua busca por entender. Então, você é muito bem-vindo aqui. Obrigado, espero que esse pastor. papo seja realmente muito bom para nós, eu acredito que já está sendo, Sim, e também para todos que estão acompanhando esse episódio, tá bom? com certeza. Tá. Henrique, eu vou pedir uma coisa assim para a gente começar aqui. Henrique, queria pedir você se apresentar. Diga quem é o Henrique, onde nasceu, né? Você, se tem irmãos, seus pais, né? Como é? Conta um pouquinho da sua história para a gente conhecer, tá bom? Tá bom, obrigado, viu, pastor? Fico até sem jeito com essa sua apresentação, que eu até falei ontem, preparado, a gente dificilmente está, digno, muito menos, pastor, mas assim, eu estou disposto, né? Então, é um desafio, é algo novo para mim, né? E, bom, meu nome é Henrique, né? Eu sou engenheiro eletrônico de formação e atuo na área atualmente, né? Eu venho de família de descendentes de japoneses, de ambos os lados, né? Eu sou da 4ª geração. Bom, e cheguei aqui, né, na IP Moema em maio de 2024, né? Foi quando vim pela primeira vez aqui para a igreja. Quase 2 anos já. Quase 2 anos, quase 2 Primeira anos. vez. Muito bem. Eu lembro que eu conversei com você, eu acho que não foi nesse momento que você chegou, foi um pouquinho depois, né? Uhum. Muito bem. Você tem irmãos, Henrique? Tenho uma irmã, 3 anos mais nova, também mora aqui em São Paulo. Mora aqui. Isso. Seus pais moram? Meus pais moram em Mogi das Cruzes. Você cresceu lá? Eu cresci lá. Eu nasci aqui em São Paulo, cresci lá. Passei a infância, então eu cresci na roça. Meus pais são agricultores, eles produzem frutas lá na região de Mogi das Cruzes. Que legal. E a minha infância, até os 17 anos, foi na roça. Eu cresci na roça. Muito bom. O Henrique, e os seus pais são brasileiros ou eles são nascidos no Japão? Meus pais são brasileiros. São brasileiros. Meus avós também.
apesar deles falarem japonês em casa, no dia a dia, né? Eles usam o japonês como a língua... Isso. E até curioso, porque eu falo um pouquinho, mas muito pouco, né? E aí é engraçado que lá em casa eles conversam em japonês, eu entendo o que eles falam, mas eu respondo de volta em português. Né? É uma dinâmica. Ou seja, você tem uma cultura muito forte japonesa, né? Sim. Sim. E nesse diálogo com a cultura brasileira, a gente sabe que tem uns traços diferentes e até de conflitos, assim, né? Sim. Isso é uma coisa que você percebe em você sim, também? Com certeza, pastor. Porque, queira ou não, bom, eu já sou, né, pelo lado do meu pai, 4ª geração, pelo lado da minha mãe, 3ª. Mas eu nasci aqui e minhas raízes são brasileiras. Eu digo para as pessoas que eu sou 99% brasileiro, né? Só tenho o olho puxado, só. Né? Legal. E a minha família, ela tem ainda costumes nipônicos muito fortes, né? Tanto no nível interno ali, na questão dos hábitos, comida, até no nível de comunidade. Né? Existem muitas comunidades japonesas ali na região de Mogi, e isso é muito forte também. O que você acha que é mais... o que se diferencia mais da cultura brasileira? Assim, esse brasileiro mais popular, né? Uma coisa, mas meu olhar é muito prejudicado, né? Eu não conheço a realidade da cultura japonesa, mas eu percebo assim, a cultura brasileira é muito expansiva, né? Ela é muito alegre, muito... não sei se é alegre a palavra, mas ela assim, ela deixa perceber a alegria. Os relacionamentos são de abraço, você vem cá, tal. E isso na cultura japonesa não é bem assim. É bem diferente, na verdade, né? E nos japoneses a gente tem a questão da discrição é muito forte, né? Então, e muitas das coisas que a gente está acostumado a fazer e agir e falar, muitas vezes é baseado assim em coisas implícitas, né? Às vezes o japonês ele não é muito explícito, então a gente tem uma educação muito regrada e aí a gente aprende com criança que muitas regras implicitamente às vezes até, né? E é diferente da cultura brasileira nesse sentido, né? Porque a gente também é condicionado, muitas vezes, eu não estou generalizando, mas por muitas vezes a não exprimir muitas emoções, a não demonstrar fragilidade, né? A ser autossuficiente, né? E isso é algo que eu vejo como uma distinção bem forte assim, entre a cultura nipônica e a cultura brasileira. Né? E do ponto de vista assim, de quem tem a cultura japonesa, né? E precisa lidar com uma cultura muito mais expansiva, né? Que é a brasileira. Vocês sentem isso como barreira para chegar nos ambientes? Por exemplo, chegar numa universidade ou na escola, no ambiente de trabalho? É uma coisa que se torna uma barreira? Sim, sim. Eu acho que na minha trajetória, de pessoas que eu conheço também, eu já cheguei a presenciar isso, né? Pelo fato de a gente ser um pouco mais introspectivo, né? E ainda mais na fase, por exemplo, da adolescência, quando a gente está ainda formando a convivência, habilidades sociais e esses aspectos, que a gente eu pelo menos acabava ficando um pouco deslocado às vezes nos círculos, né? Por conta de ser mais tímido, por conta de ser mais reservado, né? E claro, isso foi sendo trabalhado com o tempo, né? Exposição incremental e tudo, mas é algo diferente, porque as pessoas os brasileiros em geral, né, já nascem nesse contexto muitas vezes e já vivem isso de maneira natural, quando pra gente não é tão natural. Né? E uma coisa que eu acho que é muito legal, assim, a gente admira muito, né, na cultura japonesa, você falou da disciplina, né? Eu acho que esse lado também mais introvertido, né, também possibilita muitas assim, oportunidades de estudo, né? Ou seja, acaba sendo uma cultura que estuda muito, é muito dedicada, muito disciplinada, né? Você, inclusive, você é formado em engenharia, desculpa, me ajuda a lembrar. A sua engenharia? Minha engenharia é eletrônica. Eletrônica. Isso. E você estudou na Poli? Isso, na Poli USP. Da USP. Isso. E foi um processo difícil também chegar sim, a estudar? Sim. É engraçado que existe um certo estereótipo, né? Que os asiáticos são... Dominam, né? Engenharia, ciências exatas. Né? Inclusive, isso vai ser até um gancho legal para a gente falar do evangelho depois. Né? Mas
E sim, desde criança, meus primos, a gente fazia... Você deve conhecer o Kumon, Sim. né? Que é um exercício diário ali. Você tem que todo dia treinar tabuada, contas, equações ali. E a gente é condicionado desde criança, né? Muitas vezes a fazer isso. Eu acho que isso vem um pouco das questões históricas e culturais do Japão, né? Porque lá existe um exame que é muito rigoroso, né? Equivalente ao nosso Enem aqui. E muitas pessoas se dedicam a vida, né? Quase que fosse uma divisão, uma fronteira entre o sucesso profissional e, né? E é uma questão que coloca muita pressão. Isso se internaliza na cultura, né? Com certeza, com certeza. Na personalidade, né? É uma cultura nesse sentido, eu não diria que... É uma pressão, né? Uma pressão muito grande, né? Então, que acaba refletindo nesses comportamentos. E sim, tem um lado muito bom nisso, né? Claro. Claro que é uma pressão, né? Acho que alguns podem até falar, poxa, né, deviam dar mais liberdade para as crianças, né? Não precisava ser tão duro. Mas, outro lado, assim, também tem um lado de formação que eu acho que a parte de caráter, por exemplo, de respeito, né? Isso é muito forte, né? Aquela questão de honra, de honra, né? Ao mais velho. De uma coisa que, voltando um pouco atrás da nossa conversa, de muita diferença com a cultura brasileira em geral, não estou dizendo todos, né? Mas é a questão de pensar se eu estou incomodando o outro. Isso é muito forte, muito forte. E assim, se você for para o Japão, quase ninguém vai chegar e falar para você, você está atrapalhando, você está incomodando, né? Mas é porque existe esse senso, né? Esse senso coletivo de eu estou incomodando o outro. E aqui é bem diferente, né? As pessoas às vezes estão falando mais alto, às vezes estão se portando de um jeito mais... um pouco diferente do contexto ali, né? Então... Até tem um casal aqui da igreja que viajou para lá há pouco tempo, se não me engano, ficaram em Tóquio, em mais alguma cidade. E eles estavam dizendo, pastor, você precisa ir para lá visitar e conhecer com as suas crianças. Nós ficamos impressionados. As crianças, 6 anos, 7 anos, vão sozinhas para a escola. Entram no metrô, saem de suas casas, andam pelas ruas, entram no metrô, chegam até a escola, estudam, depois voltam para casa. Toda a sociedade protege. Todo mundo respeita. Há uma coisa linda de ver, né? Eu falei, uau, né? Nós, eu acho que pais, tivéssemos essa tranquilidade, né? Exato. De ver nossos filhos convivendo na sociedade, né? De uma forma tão respeitosa e protegida. Então, tem coisas maravilhosas, né? Nessa cultura. Tem. Com certeza tem, pastor. Ô, Henrique, eu queria aí entrar um pouquinho do ponto de vista de um pastor, né? Ou da igreja, a gente usa uma palavra que nem todos compreendem muito, que é a palavra conversão, né? Especialmente a gente entende ela nas leis de trânsito, né? Você faz uma conversão, você está virando à direita, virando à esquerda, né? Você mudou de rota. E tem a ver com isso a conversão cristã, que é uma mudança de rota, uma mudança de eixo, uma mudança de sentido, né? Então eu queria entrar um pouco, que é o tema do nosso episódio, né? Mas eu queria pegar ali no começo, né? Você falou que veio pela primeira vez em maio de 2024. Isso. Né? Como é que foi isso? E aí é legal porque a gente resgatou um pouco dessa questão da sua cultura, né? Sim. Da sua família, assim, reservada, né? E chegar numa igreja, né? Quando veio um convite para você, foi um convite que foi feito para você? Foi um convite que foi feito. O que você pensou ali? Você já tinha entrado numa igreja antes? Não, pastor. Nunca. Evangélica não. Tá. Somente católica. Uhum. Só para dar um contexto um pouco maior, a minha família, eles são budistas, né? Tá. Tem uma igreja budista lá em Mogi, que são membros, tudo. Meus pais são batizados católicos já. Eu fui batizado católico também. Tá. Né? Mas a gente nunca foi uma família de ir à igreja com frequência, de praticar nesse sentido, né? Então, eu nunca tinha entrado numa igreja evangélica na minha vida, né? E confesso, assim, pastor, que quando me foi feito o convite, porque eu acho que no contexto que eu cresci, no contexto que eu vivi, a gente vivia rodeado de pessoas, ideias, influências. E aí, até dizendo isso com certo cuidado, a gente criava um certo preconceito. Porque a visão do evangélico hoje, ela
ela tem, né, muito associada, às vezes, a igrejas mais, né, exaltadas e tudo. E isso acabava sendo a visão que eu tinha acerca da igreja evangélica, né? Que hoje eu vejo que é uma visão totalmente diferente do entendimento que eu tenho. Então, esse acho que é o primeiro ponto. Assim, né? O segundo ponto é uma igreja evangélica cristã, muito diferente, doutrinariamente falando, né, da igreja budista. Tá, sim. Né? Então, eu não pensei muito nesse o que será que a minha família vai pensar e tudo de início, né? Mas Era só um convite para vir conhecer, né? despretensioso, né? E aí falei, tá bom, vamos lá, né? E aí eu vim aqui. Cheguei, Como é que foi isso? Você chega assim e fala, ué, onde que comem, né? Onde vivem, o que fazem? Assim, aquela pergunta. É isso. Aí eu lembro até hoje, assim, que chegou, era um domingo nublado, chuvoso, acho que foi na época mais ou menos de inverno, e aí na portaria fomos muito bem acolhidos, pastor. Essa é a primeira marca, assim, que eu tenho dessa igreja, o acolhimento. Pessoas que... E São Paulo, especialmente, né? Que é uma cidade mais fria, né? E uma cidade mais fria, estava mais fria no frio. No frio. Aí eu fiquei... Eu não me estranhei, assim, mas de início eu falei, nossa, que interessante, né? Aqui em Moema, na época eu morava aqui na Vila Olímpia, pertinho. Em Moema, pessoas assim, tão acolhedoras. Mas a gente está acostumado a entrar... E assim, querendo ou não, Moema é um bairro... Eles diriam dessa parte, bairro nobre, né? De classe média alta. Mas e às vezes a gente espera nesses ambientes que, quando você chega, alguém te olha aquele olhar assim, né? Clínico da cabeça aos pés. Né? O que você está fazendo aqui, né? Eu acho que é uma barreira, né? Que muitas vezes acontece. Mas não foi isso que aconteceu. Não foi isso. Não é isso que acontece. Não foi isso, pastor. E aí fomos recebidos pelo presbítero Orlando, que é uma pessoa muito divertida, né? Ele é demais, então ele já integrou a gente, já contou os trocadilhos dele. A dona Irã, né? Deixou muito à vontade. Deixou muito à vontade a dona Irã. E aí assistimos o culto. Esse primeiro culto, naquele dia, foi do pastor Zé Roberto. Ele que pregou. Bom, na época, pela minha falta de conhecimento bíblico, teológico, né? Cristão, eu achei muito bonita a pregação, eu achei muito rica, né? Mas eu não tinha repertório, não tinha bagagem para entender exatamente o que tá falando ali. Isso, né? E quais seriam as implicações daquilo na nossa vida, na nossa convivência, né? Mas de início eu já gostei muito que um segundo aspecto, que a pregação foi muito estruturada, né? Então eu vi assim contextualização histórica, falei, interessante, ele explicou a história. Depois foi para a meditação na palavra, e depois foi para a aplicação. Terminando com a aplicação, isso ajuda a amalgamar tudo, né? Então, e aí foi assim que se deu a minha chegada aqui. E desde então, pastor, eu vim toda semana praticamente. Exceto semanas que eu estava fora, né, da cidade. Mas assim, vamos lá. Aí terminou o culto. 1h20, mais ou menos, de culto, né? Você saiu, o que estava passando na cabeça? Você já teve uma quebra ali de paradigma? Você falou, até que é tranquilo, até que... Ou ali já deu alguma vontade de voltar? Sim. Eu não sei descrever nesse momento, acho que foi ficando mais claro um pouco mais tarde. Tá. Né? Mas eu me senti instigado a voltar para esse lugar. Falei, não, tem alguma coisa aqui que eu preciso entender melhor. E aí, bom, acho que esse chamado foi se revelando aos poucos. Tá. Né? E aí, na outra semana... Aí você veio no domingo seguinte. Isso. E outro. E encontrou as pessoas. Exato. E aí, a cada vez que eu vinha, na nova semana que vinha, eram novas pessoas que chegavam a mim e tudo mais, trazendo novas informações, novas interações, né? E isso foi me abraçando, de um jeito. Né? Foi me acolhendo, até chegar num ponto que eu falei, fora da pregação, existem outros eventos. Existe a escola bíblica, por exemplo.
Acho que seria interessante começar a frequentar para começar a entender melhor, né, o que está sendo dito e as bases doutrinárias. Mas assim, E você, desculpa, mas você tem uma estrutura de pensamento, permita usar esse termo, como você falou, né? Já ouvindo a pregação, você viu ali uma introdução, uma contextualização, desenvolvimento, aplicação, né? E na sua cabeça, como você pensou assim? Falou, bom, estou gostando, agora eu preciso o quê? Eu preciso entender isso. Era isso que você tinha como assim, um impulso ali? Eu preciso entender, eu quero entender melhor essa questão. O que eles fazem? Eu acho que isso também, pastor, isso também tem um maior entendimento, né? Mas não, eu acho que não foi só racional. Isso que foi legal. Porque eu sou uma pessoa muito racional. Eu sou muito analítico, né? Formação de engenharia, tudo. Mas teve algo a mais, além do racional, que me chamou a vir para cá de novo. Né? Legal. E, bom, claro, eu acho que aí existe o contexto, existe a fase da vida que eu estava passando, né? Eu cheguei em 2024, mas assim, eu só me tornei membro em 2025. Né? Um ano... Quase um ano e meio depois. Um ano e meio depois, verdade. E nesse período, foi o período que eu passei por muitas coisas, um período de... tiveram adversidades, tiveram contratempos, mudança de direção na vida, relacionamentos. E nessa época, pastor, eu estava vindo aqui, continuava vindo aqui, mas eu tentei preencher muitos vazios com coisas do mundo. É assim que eu costumo dizer. Tá. Então, eu fui buscar significado, identidade, né? Que é uma coisa que a gente está falando no curso. Identidade. Eu acho que não tinha uma identidade clara e isso me trazia falta de sentido. Eu ficava pensando muito em sentido. Mas são coisas que você fazia antes? Ou não necessariamente? Eu acho que eu não tinha o discernimento. Eu acho que era algo assim que estava manifestando em outros aspectos. Tá. Não diretamente, nessa reflexão diretamente. Tá. Né? Era uma frustração, às vezes eu ficava irritado com coisas pequenas. Né? Não se refletia exatamente dessa maneira. Tá. Né? E aí depois convergiu, no caso. E aí foram diversas tentativas, né? Então, na época, um pouco antes, em 2023, eu me dediquei grande parte da vida aos estudos, formação e tudo. Eu era uma pessoa relativamente sedentária. Então, comecei a praticar esportes. Eu gosto muito de corrida, de ciclismo, né? E aí, nessa época, eu, digamos assim, um pouco que viciei nisso. E aí, eu tentei buscar significado nisso, identidade nisso. Né? Eu não estou dizendo aqui que é algo super válido. Sim. Saúde, cuidar do próprio corpo, né? Até biblicamente falando, né? Cuidar do próprio corpo, que é o templo do Espírito Santo. Mas eu acho que foi chegando a um ponto, pastor, que eu via que aquilo por si só não tinha um fim nela mesma. Tá. Era caminhando até um pouco para a idolatria. Eu vejo hoje muito, de novo, né? Com devido cuidado de dizer isso. Muita questão de performance. Performance. E aí volta de novo para a questão da performance que é cobrada da gente no mundo. Tá. Dinheiro, sucesso, liderança. Então eu via... Só mudou um outro canal, um outro caminho para você dar a mesma... Isso. Deslocou o meu eixo de volta para coisas que... Outra coisa... Uma vez você já tentou aqui. Já teve performance na universidade. Estou com performance no trabalho. Preciso de mais um lugar para ter performance. Vamos colocar no esporte. Exato. E Henrique, você você começou a frequentar, vir aos domingos, viu que tinha oportunidades de estudo da Bíblia em grupos e tal. Em que momento você falou assim, olha, eu acho que eu precisava entender alguma coisa desse negócio chamado Bíblia, né? Sim, pastor. Lembro até hoje de um culto que eu vim aqui, e aí a Júnia, conversando com a Júnia, esposa do Paranhos, que aí ela chegou pra mim e falou, e tá lendo a Bíblia, né? Aí eu fiquei meio sem jeito de responder, né? Não quero dizer que não, eu quero dizer que sim, mas eu não posso dizer que sim. E aí ela perguntou pra mim assim, ela fez a pergunta primeiro, né? Depois falou, começa a ler pelo Novo Testamento, né? Mas
eu diria que é mais acessível, né? Para quem está lendo a Bíblia pela primeira vez. E aí, bom, essa mensagem ficou na minha cabeça, mas eu não comecei de imediato. Tá. E aí, essa época coincidiu justamente com essa época que eu estava buscando essa identidade, esse preenchimento de vazio em coisas do mundo. Tá. E eu percebia, pastor, que nessa época eu estava ficando frustrado de novo. Estava ficando angustiado, essa crise de identidade bateu muito forte, né? Me sentia incapaz, ficava me comparando muito a outras pessoas, amigos, colegas que atingiram muito sucesso profissional, né? E ficava me comparando muito a essas pessoas, né? E aí eu senti algo assim, falei, tá, deixa eu tentar olhar A Bíblia. Será que a Bíblia tem alguma coisa a me dizer? as respostas, porque eu ouvia muito nas pregações, assim, e uma coisa que me marcou foi numa pregação que um pastor falou assim, as respostas para as coisas da vida estão todas na Bíblia, todas. A Bíblia, ela é atemporal, né? Ela não é, ela foi escrita em diversos tempos, em diversos contextos, mas ela é atemporal. A natureza humana está descrita aqui, né? Falei, poxa, interessante, então vamos começar. E comecei a ler o Evangelho de Mateus, né? É um evangelho muito bonito, né? E é legal você ter, sabe, olhado para Mateus, porque dos evangelhos é o mais organizado, Isso. estruturado, né? Sim. A mente do evangelista, né? A gente fala evangelista, mas o Mateus, ele era alguém, assim, sistemático. A gente percebe pela forma como ele escreve e entrega o evangelho, né? Então, ele organiza as sessões de ensino de Jesus. Então, você tem o Sermão do Monte. Ele organiza as parábolas, ou seja, as histórias com ensinos profundos de Jesus. Ele compila as parábolas do reino num capítulo, né? Você vai para lá e você consegue organizar. Os outros evangelhos vão contando, tentando seguir uma outra lógica, mais cronológica, né? Mas ele sistematiza. E isso combinou um pouco com a sua forma também de ver? Você percebeu? Com certeza. Eu acho que aí a gente, recapitulando, tudo que a gente estava falando desde o começo, foi uma sequência de sincronicidades, eu acho. Tá. E eu acho que não é acaso, é Deus, é a ação de Deus. Eu acredito cada vez mais nisso. Então, né? Isso, Henrique, eu acho que é uma das coisas mais extraordinárias. E tem, às vezes, muitas pessoas que não compreendem o processo de conversão, porque ele não é baseado... Eu já ouvi pessoas que tentam criticar a igreja, tudo mais, dizendo assim, fazem lavagem cerebral, e que eles manipulam, e agem jogando medo nas pessoas, né? Mas a grande verdade, a verdade mais profunda do evangelho, é quando a gente percebe que Deus, ele vem num movimento ao nosso encontro que somam diversos acontecimentos, episódios, a fim de nos mostrar verdadeiramente quem ele é, né? E é uma... Eu sempre lembro dessa expressão do profeta Jeremias, quando ele está passando por muitas lutas porque está obedecendo a Deus, e ele está doendo muito tudo que ele está passando, e ele diz assim no texto bíblico para Deus, tu me persuadiste, e a palavra que pode ser usada também é tu me seduzistes e eu seduzido estou. E assim, Deus que vem nos seduzir, né? Ele vem ao nosso encontro. Aí eu lembro de um pastor que há muito tempo me aconselhando, inclusive foi para conversar sobre eu entender o meu chamado pastoral, se eu devia ou não me dedicar a isso. E eu conversando com ele, ele falou assim, Marcelo, que horas são aí? Olha, agora são... né, tal horário. Ele falou, então, nesse exato momento você nem sabe, mas Deus está agindo na história, em coisas do futuro, do presente, dando um livro para alguém ler agora, e essa pessoa vai encontrar com você semana que vem, e ela vai te dizer uma coisa que vai fazer sentido com aquilo. Ou seja, há um ecossistema de Deus, de amor, de graça, que cerca a nossa vida e começa a conectar pontos. Exato. Eu não sei se eu consegui dizer mais ou menos assim. Preciso, se pastor. É isso, né? É isso. Foram pontos que foram sendo conectados.
E aí, como isso muda a nossa visão, né? É aquilo que você mesmo falou no domingo, Uhum. sobre como o amor de Deus muda a nossa maneira de enxergar, Uhum. né? E eu acho que é justamente isso que foi acontecendo nesse processo. Que incrível. E quando você foi para a Bíblia, você teve dificuldade? Claro, Ah, bom. claro, claro. A gente gostaria, eu como pastor, gostaria muito de dizer assim, vai ler a Bíblia que você vai entender tudo, né? Não é bem assim. Né? Não, pastor. Assim, é até legal fazer a conexão com aquele outro podcast com o Luiz, Sim, sobre o uso de IA. tá. Sim. E eu acho que, sim, existe muita discussão em torno disso, mas eu acho que existe um valor também. Uhum. E eu não vou mentir, pastor. Sim. Me ajudou, Claro. me ajudou. Uhum. Né? Mateus, por sorte, foi um livro um pouco mais acessível. Uhum. Né? Eu acho que, tirando a parte onde é mais carregada de contexto histórico, acho que as outras partes, conectando com o que eu vi em pregações, eu consegui entender melhor. Com Né? certeza. E aí, em seguida, os outros evangelhos também. E uma coisa que nós precisamos lembrar, assim, a Bíblia é um texto, ele traz essa profundidade de responder os anseios humanos, Uhum. vamos dizer, em todas as áreas. Sim. E, veja, um texto para conseguir fazer isso é um texto com profundidade, né? Assim, você imagina todas as possibilidades de pessoas, histórias, culturas, sofisticações de pensamento, pessoas muito estudadas, né? PhDs em áreas assim complexas, né? E a Bíblia consegue falar com essas pessoas. Exato. E também consegue falar com pessoas simples, que não tiveram, vamos dizer, uma preparação do seu pensamento, né? Dos seus estudos. E mesmo assim a Bíblia ainda Sim. alcança. Então, Sim. olha o nível de complexidade. E, ao mesmo tempo, a gente tem um livro que é para a vida inteira. Eu leio a Bíblia hoje e sou pastor, eu não sei a Bíblia toda. E tem textos que eu nunca meditei para trazer profundidade para a minha vida. Uhum. E textos que eu já meditei foram muito profundos, proveitosos, mudou minha vida. E passa um tempo, eu leio de novo, tem mais coisas. Tem mais coisas. E de repente a gente avança numa área e em outra área não. E a gente percebe que a vida em torno da Bíblia, né? É a vida toda. Exato. É um meditar constante para a transformação. Né? Exato. Então, eu acho que no início a gente tem um anseio. Eu preciso entender. Você sentiu essa pressão? Senti, assim. Sou eu, não entendo. Porque isso aí, pastor, coincidiu um pouco com o período de abertura das inscrições dos novos membros, o curso de novos membros. Ah, que legal. E aí eu acho que aí entrou um propulsor, assim, que nas minhas reflexões, nessa época eu não tinha me convertido ainda, vou até explicar isso aí, porque antes eu não entendia o que era conversão também, mas acho que a gente vai chegar nesse ponto. E aí eu tava lendo Mateus, nessa época que estava sendo aberta a inscrição do curso de novos membros, e também numa época que eu tava pensando, poxa, eu sou digno, eu não sou de tudo isso, né? A gente pergunta assim, né? Porque nessa época não tinha o entendimento da graça. E aí eu ficava pensando, poxa, me converto, não me converto? O que eu preciso fazer para me converter? Preciso me batizar? É só isso? Não, na verdade é uma mudança, né? De comportamento. E aí eu lembro que eu estava lendo Mateus e eu ouvi uma pregação do Hernandes, muito boa, que foi elucidativa. Ele tratou a temática da conversão enquanto jovem. Né? Porque uma coisa que me passava pela minha cabeça, pastor, nessa época era assim, em que inclusive até, de novo, com todo o cuidado de dizer isso, alguns psicólogos falavam, vai lá, aproveita a vida, né? Você tem liberdade, vai e aproveite. Você é jovem, vai aproveitar a vida, namore bastante, isso. beba se você quiser. Exato, se embriague, vai pra festa. Experimente as coisas da vida. Exato, né? E aí eu ouvi nesse contexto, eu ouvi essa pregação enquanto estava lendo Mateus. Aí o Hernandes falou assim, existem 2 riscos de você adiar essa decisão, de você dizer assim, eu vou curtir agora, mais tarde eu converto. Né? Muita gente
acaba pensando assim. E para mim era o que fazia lógica ali. Sim. Eu Naquele vou contexto. aproveitar enquanto eu sou jovem, tenho É. força, energia, vigor, Isso. solteiro. Exato. Quando eu tiver casado, eu vejo isso. Exato. Aí ele fala, existem 2 riscos. Primeiro é que tem aquela passagem de Mateus que diz, vigiai, pois não sabeis o dia nem a hora. Claro, isso não para colocar medo, né? Não para ser como algo assim, olha, se você não for por esse caminho... Alguns, às vezes, lidam com medo, mas essa é a realidade da vida. A gente não sabe que dia que a gente vai morrer. Exato. Ninguém sabe prever isso. Uhum. E quantas histórias a gente não tem, né? De alguém que tá ali vivo, cheio de saúde, praticando esportes e algo acontece, um acidente, um problema. Então, de fato, isso não é medo, é a vida, é a realidade. Nós vivemos um tempo em que as pessoas... Um dia, há pouco tempo, preguei algo, toquei nesse ponto, né? A gente vive, a sociedade nossa vive tentando se distrair com um monte de coisa para não lembrar que morre. Exato. Mas morre. Todos vamos morrer. Mas, desculpa, ele era 2 pontos. Primeiro é o vigiai. Esse é o primeiro. E o segundo... que eu acho que foi o mais... que me tocou mais. Ele falou a tendência do nosso coração, conforme a gente vai adotando essa ideia, é do coração se endurecer. A gente ouve, às vezes, um chamado, a gente ouve um convite e continua insistindo nesse próprio entendimento, e aí o coração vai se endurecendo. E aí o risco maior é você vai envelhecer, vai ter as suas convicções e vai ficando cada vez mais difícil quebrantar o coração nesse sentido. E eu lembro, falando desse assunto, de Agostinho de Hipona. Né? No livro Confissões, ele tem um texto que é assim, muito citado, porque realmente é muito bonito como ele escreveu. Mas ele diz assim, tarde te amei. Ó beleza antiga e tão bela. Porque quando ele chegou, e de fato ele tem uma conversão mais velho, ele fala, por quê que não foi antes? Porque isso é tão maravilhoso. E eu achava que as coisas do mundo eram muito melhores, mas não. A extraordinária vida está aqui. Tarde te amei, ó beleza antiga. Muitas vezes as pessoas não conseguem compreender porque não estão em contato com Deus, mas a beleza de Deus preenche a vida. Exato. De uma forma que nós não conseguimos explicar e nos leva para uma vida muito mais abundante, né? Uma vida que a gente respira paz, respira alegria, contentamento, tem prazer, né? Tem vida, sim, liberdade, né? Sim. A verdadeira liberdade, não a escravidão dos desejos, que Sim. muitas vezes é o que é chamado de liberdade fora do contexto cristão, é a liberdade de você fazer o que seus desejos pedem. Exato. E todos os dias seus desejos pedem, faça isso, beba uma bebida, como não sei o quê. Isso você é escravo dos desejos. A verdadeira liberdade é você, diante dos desejos, dizer, não faz bem. Exato. Isso me mata. Isso. Tira mais tempo de vida. E quem dá essa liberdade dos desejos nossos, humanos, que nos aprisionam? A palavra vai mostrar Cristo a obra suficiente para nos libertar, né? Exatamente, pastor. Isso é muito bonito e eu lembro de uma pregação, o Alisson colocou isso de uma maneira muito, muito clara, assim, que me tocou muito. E ele falou justamente sobre isso, sobre... como é curioso, né? É uma ótica muito diferente de que a gente está acostumado, né? Porque a gente está condicionado no nosso mundo a acreditar que é aquela frase, seja feliz, vá satisfazer seus desejos, né? Viva para curtir tudo, mas isso também é uma escravidão, né? E aí quando ele falou isso, eu falei, nossa, é mesmo, não, é algo... Muito bom. Ô Henrique, aí você vai para esse processo, você entrou na classe de novos membros, que é o nosso curso aqui de introdução à vida cristã, né? Bases da vida cristã. E ali você teve contato com alguns assuntos que vão ajudando nesse processo de entender, né? Até que, quando termina o curso, você ali... Ninguém é obrigado a tomar uma decisão. Eu quero ser batizado, quero me tornar membro da igreja, né? Mas você chegou num momento em que você falou...
É isso que eu quero fazer. Como é que foi isso? Eu até conversei com você, né? A gente até fez um atendimento pastoral para perguntar, pastor, eu não me sinto digno, né? Eu não me sinto preparado, honrado. Você acha que tem a ver um pouco com a sua cultura eu acho que japonesa? sim. Eu acho que sim. Né? De seguir regras, mas seguir regras estabelecidas por outros homens, sim. né? Que é diferente do que a gente está falando aqui no contexto cristão, né? Mas, e aí, bom, eu acho que em nenhum momento, nenhum de vocês disse algo nesse sentido, né? E eu fiquei super confortável, porque ninguém é digno, ninguém é merecedor, né? Da graça. E aí eu decidi. Falei, não, vou participar, porque, assim, se ao final do processo eu, pelo menos, não decidir tornar membro, eu vou construir uma base doutrinária, uma base de conhecimento cristã, para continuar seguindo o caminho e tentar responder algumas perguntas que ainda... Isso na sua decisão de fazer o curso, Isso, né? isso. Então, nesse momento, não foi ainda aquela... Quero ser batizado, não é Exato, isso? não foi. Isso veio um pouco depois. Eu quero entender isso melhor. Isso. Muito bom. E que é o objetivo do curso. Assim, vem conhecer mais. Assim, eu tenho, como pastor, eu digo para você, Henrique, eu dou esse curso aqui na igreja, né? Eu tenho tanta paz, eu não tenho nenhuma dificuldade de falar assim, só conheça. Sabe por quê, Henrique? Deus é o nosso Criador. E Ele sabe quem nós somos. E quando Ele nos chama pelo nome, quando Ele nos fala assim, eu estou te resgatando. Não tem nada no mundo que seja capaz de impedir Ele de nos salvar. Sim. Então, quando eu falo, venha participar, eu sei que cada um que chegar ali e Deus está fazendo essa obra, eu não preciso dizer nada. Deus está fazendo essa obra. E Ele salva. A visão que eu tenho de Deus, e ela ainda é muito pequena diante de quem Ele é que Ele é um ser tão extraordinário, tão majestoso, e que vem na nossa miséria. Nós somos tão pequenos, né, Henrique? Indignos, falhos, pecadores, blasfemam contra Ele. Sim. Mas Ele vem e se assenta ao nosso lado e diz assim, eu vim te salvar, eu vim te cuidar de você, eu vim te reconfigurar. Isso para mim é tão chocante, emocionante, o sentimento de indignidade que eu acho que é. E sabe que indigno é não ter Deus, digno é de divindade, né? De Deus. Indigno é eu não tenho Deus para estar com Deus. Tá. E é verdade. Nós não temos, por isso que Ele vem ao nosso encontro. Eu não tenho dignidade, né? E Ele nos toma com laços de amor e fala assim, você não tem ideia da vida que eu tenho para você. Como pai, muitas vezes o que eu sinto e tenho vontade de fazer com os meus filhos. De quando vejo eles sofrendo com alguma coisa, eu vontade de chegar, abraçar, falar assim, ei, isso aqui é pequenininho. Eu quero te ajudar a viver coisas enormes, gigantescas, maravilhosas, desfrutar verdadeiramente a vida, né? Então, eu fico muito tranquilo com essa questão. Assim, ninguém é digno mesmo. É por isso que Ele vem ao nosso encontro para nos tornar, né? Com Ele. Exato. Ninguém é, né? Mas dentro da minha antiga mentalidade, tentando usar entendimento humano para entender isso, né? Mas foi nesse contexto, né? Aí o curso começou a acontecer, foi em agosto, né? E as aulas muito boas, pastor, sua didática ali, me estimulava a estudar mais, né? E aí, outra sincronicidade. Foi uma sequência, né? E aí, a outra sincronicidade é que nessa época eu já estava nas cartas de Paulo. E aí, entrou no ponto que, para mim, são os 4 livros que mais me tocam, que me tocaram, e acho que foi onde aconteceu a minha conversão.
Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios e Gálatas. Esses livros, para mim, claro, a Bíblia toda, né? Mas esses livros, para mim, são especiais. São especiais. Eu vou avançar lá para o momento, então. Sim, isso. Que é o momento ali no curso, mais para o final. Isso. Em que eu falo assim, então, se você que está aqui no curso, né, tem aí a convicção, quer se tornar membro, quer ser batizado, né, você preenche esse formulário, que é uma forma da gente saber que você chegou a essa decisão. Quando você falou, eu sou de Cristo, eu quero estar lá. Conta essa parte. Agora essa é a cereja do bolo. Então, pastor, até aí foi esse processo todo. E aí eu estava lendo esses livros. Mas ainda assim, eu não entendia certas coisas, pastor. Eu ficava pensando assim, o que é ser um convertido? Será que eu sou um convertido? E aí, será que eu sou um convertido, voltando de novo à palavra digno, para ser batizado, né? Que são coisas que não, na verdade, não tem esse nexo. E eu ficava pensando nessas coisas, né? Nossa, eu vou virar um membro. Mas eu não sei, por exemplo, eu ouço nos louvores coração quebrantado. O que é isso? O que é isso? Será que eu senti isso já? Né? E o que é, eu lembro até nessa época também, o que é o primeiro amor, né? Tem aquela questão da canção do primeiro amor. O que é esse primeiro amor que eles estão falando? Eu não entendia isso. Por quê? Porque eu não tinha entendido ainda o que era a graça. Né? E aí, nessa época, enquanto eu lia os livros de Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, foi uma semana, pastor, que por algum motivo, acho que por reflexões pessoais mesmo, eu comecei a ouvir mais louvores, quando eu entrava no carro, em vez de colocar uma música, colocava uma pregação. Eu me cerquei, assim, de talvez possa usar essa palavra, meios de graça. Sim. Talvez, né? Nem todos são, né? Porque oração e tal, que é nesse contexto, mas com devido uso da palavra, né? Fiz uma imersão, no caso, né? E isso veio natural também, não foi assim algo, vou fazer isso para me sentir mais digno, não. Foi vindo assim. E aí, enquanto eu estava lendo um livro que eu ganhei, que fala sobre a graça, aí eu entendi que era graça. Aí deu aquele estalo, assim, falei, nossa, é isso que eles estão falando. Isso foi muito bonito. Foi muito bonito, assim, ali foi a minha conversão. Eu senti, assim, o que era graça. Que foi isso que você falou, pastor, do Deus que vem tão grande, tão majestoso, nós pequenos, falhos, né? É o Deus que vem até nós para nos salvar através do amor de Jesus Cristo. E eu fiquei tão vislumbrado, pastor, com esse entendimento da graça, que eu passei 3 dias sem conseguir dormir. Eu não consegui dormir por 3 dias. Até passei mal, minha pressão baixou. Quase desmaiei. Eu fiquei 3 dias, eu não conseguia, eu ficava à noite assim, nossa, é isso que eles estão falando. Finalmente eu entendi, né? E aí na semana seguinte veio o formulário de inscrição dos novos membros. Olha, então foi tudo... O ecossistema, né, isso, de Deus. Foi tudo obra de Deus, pastor. Foi tudo ação de Deus. Foi Deus foi colocando o dedo, a mão em cada aspecto da minha vida, assim. E eu vejo isso, assim, hoje, sabe? E aí, naquele momento, falei, não, é mais que certeza. Eu quero me tornar um membro de igreja. Né? Uma igreja que eu considero uma igreja aderente à palavra, né? Onde eu construí a minha base. Então, e foi assim que se deu esse processo. Muito bem. Porque vocês são salvos pela graça. Isso não vem de vós. Exato. É dom de Deus. É dom de Deus. Para que ninguém se glorie. Exato. E uma passagem, pastor, eu trouxe até a minha Bíblia aqui, que eu gosto muito, que para mim, uma pessoa com conhecimento mais ligado à parte de exatas, analítico, a gente tende a perguntar, nossa, mas por quê, né? Por que disso, daquilo? E tende a buscar uma resposta analítica. Sim. E aí, isso foi muito presente nesse meu processo de conversão. E aí, quando eu cheguei nesse versículo, 1 Coríntios, vou até pegar aqui, 1 Coríntios 2,14. 1 Coríntios, voltando um pouco para trás,
2:14. Essa daqui, ó. Uhum. Posso ler aqui? Pode ler. Diz assim: Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Exato. Aí eu entendi. Falei, não é racionalmente, não é metodologicamente, é espiritualmente. É o Espírito. Isso. É o Espírito de Deus que vem e convence. É. Aí eu falei, é isso aqui. É. Maravilhoso, Henrique. E vou te fazer uma última pergunta, não. Depois eu tenho só algumas para finalizar, Claro. mas sobre esse tema, a última pergunta. Quando isso aconteceu, o que você e tem acontecido, você foi batizado. Você esteve diante de toda a igreja, a gente costuma dizer lugar público, todo mundo poderia ver, Uhum. né? E ali a gente fez algumas perguntas para você. Sim. Assim, você reconhece que você nasceu em pecado, você nasceu separado do relacionamento com Deus, né? Você abre mão, você renuncia a esses pecados, você se arrepende deles. Aí você diz sim. Você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, seu guia, seu mestre, seu tudo, né? Você também disse sim. E aí nós fizemos o batismo, como a Bíblia nos ensina. Você foi batizado. E a pergunta é, você percebeu mudanças na sua vida? Sim, bastante, pastor. Com Você certeza. consegue dizer assim algumas coisas que mudaram, que você percebe diferente, né, depois desse processo? Várias, pastor. Assim, são tantas coisas, eu acho, que antes, nessa mentalidade mais de buscar mais determinismo, eu acabava me preocupando com coisas muito pequenas, né? E com a graça, com o conhecimento bíblico, que eu tenho aprendido da vida cristã, uma coisa que eu aprendi que eu tenho aprendido, é um processo, né? De confiar em Deus, confiar no controle de Deus. Né? Então, e eu digo assim, pastor, que depois da minha conversão, isso fez muita diferença em diversas situações. Em trabalho, em família, assim, coisas que antes eu imaginava e ficava ansioso, ficava conjecturando, e depois que aprendi a orar, em vez de ficar tentando remoer ou resolver sozinho. Exato, né? Buscar mais oração e tudo mais, isso mudou assim a vida, a ótica. João Calvino, que é um reformador, né, e que é a boa base da igreja presbiteriana, né, vem da sistematização teológica que ele faz, né? Ele diz que antes de nós sermos salvos, nós tínhamos um pendor, uma inclinação para a carne. Para mim, a melhor forma de explicar isso lembra da pipa que a gente soltava quando era criança? Sim, então, sim. Lembra quando ela ficava pensa de um lado? Então, você está soltando, só que ela está mais pesada de um lado, ela ia pendendo para aquele lado, né? Aí você tinha que baixar a pipa, equilibrar os pesos para ficar retinha, né? E Calvino vai dizer que nós, antes da salvação, nós temos um peso para o lado da carne, do pecado, dos desejos, da separação com Deus. E quando Deus age, ou seja, Ele nos salva, nosso penhor, né, nosso peso vai para as coisas do Espírito. Não é que a gente só faz as coisas certas, mas o Espírito começa a nos levar como pipa para um outro lado, né? Legal. Para outro lado. E eu acho muito bonito isso, porque às vezes algumas pessoas falam assim, então agora você virou santo. Então você não peca mais, você não erra, você foi batizado, né? E não é isso. Não é isso, não é isso. É, na verdade, um agir de Deus nos convencendo cada dia, dizendo assim, olha, faz diferente, faz melhor, faz esse outro lado. Não busca isso aqui que vai te estragar. É isso. E você percebe essa mudança de certeza. eixo, né? De peso. Você pende agora a escolher as coisas de Deus, as coisas certas, as coisas boas, né, para a vida. Né? Isso é uma coisa que ficou muito claro, assim, pastor. Antes, fazia alguma coisa que o mundo considera normal e fazia, pronto. Hoje, por mais que a gente caia, por mais que a gente fale,
Depois vem o arrependimento. É. Antes não vinha. Antes não vinha arrependimento. Não vinha arrependimento, exato. E um convencimento dizendo assim, ó, tá errado. Tem uma voz Faz dizendo. isso não. Isso. E é amorosa. Pelo menos a É minha amorosa. experiência, eu digo assim, É. Deus não vem dando porrada, Não. né, chicoteada, nos constrangendo, nos expondo, né? Não. Ele vai lá de forma suave, tranquila e diz, ó, você errou, Isso. muda, vai ser bom pra você. Isso não é um lugar legal. É, Né? não, galera, Isso. vem pra cá. É. Eu acho que, embora seja muito simples o que a gente está dizendo, é muito profundo. É muito profundo. E como isso, ao longo da vida, eu digo assim, um cristão verdadeiro, genuíno, na sociedade, na cultura, é uma coisa extraordinária. Porque é o maior processo de resgate humano Uhum. que qualquer um pode passar. Muitos vão dizer assim, como muda o Brasil, como muda a sociedade, tem que ter educação. É claro que a educação ajuda, mas ela não muda, por si só, a inclinação nossa para a carnalidade. Exato. Você pode ser muito bem estudado, ter ótimas formações, mas continua tendo o seu penhor, seu peso para o lado dos desejos da carnalidade, que pode ser tão degradante Exato. para o ser humano, né? Agora, a obra de Cristo nos coloca prumo e nos coloca um peso para as coisas que são as coisas para as quais nós fomos criados, né? Uhum. Em Cristo Jesus. Exatamente. E a salvação, a alegria, a paz, a longanimidade, a mansidão. Exato. Isso muda a família, muda o ambiente, muda o trabalho, muda a forma de viver, né? Totalmente. Totalmente, pastor. Até fazendo um adendo, pastor, eu acho que esse é um entendimento importante, pelo menos para mim foi, né? E aí, talvez quem esteja assistindo também passe ou esteja passando uma experiência similar. Além desses livros que eu estava lendo de Paulo, que foram um grande propulsor para mim na minha conversão, juntamente com isso, ter um entendimento de Gênesis, de onde nós viemos. Porque isso ajuda a entender a nossa natureza. Né? Então, muitas coisas, assim, às vezes ficam perguntas abertas, porque a gente não tem uma resposta para a pergunta de onde nós viemos. E qual a nossa real natureza. A gente é inclinado para a carne, para o mal, né? Então, isso foi muito importante, junto com a parte do Novo Testamento. Né? Henrique, você tem vontade de chamar mais pessoas para conhecer isso que você tem Com conhecido certeza, e vivido? pastor. Com certeza. Com certeza. Isso é algo que eu oro. É algo que eu peço a Deus para que me dê as capacidades apropriadas para estar fazendo isso, né? Você sente essa vontade, assim? Eu sinto uma vontade de falar assim, gente, por favor, Sim. só para um pouquinho para ouvir isso, porque é algo... E às vezes a gente não tem muitas palavras para tentar convencer e dizer, Exato. né? Às Isso é maravilhoso, não perde mais tempo, por favor, me ouça. Eu acho que é uma questão de talvez de maturidade espiritual, enfim, acho que tem vários aspectos, porque é um desafio você conseguir se conectar com alguém a ponto dela se abrir para esse tipo de mensagem, né? Eu acho que muitas pessoas se fecham para isso, né? E, por vários motivos. Por vários né? motivos. Preconceito, tudo. E a gente tem que também concordar que tem uma ação de Deus, né? Exato. Tem o tempo de Deus. O tempo de Deus, como Ele agiu na sua vida com todos Isso. os elementos em volta, né? Isso. Na minha vida. Então a gente gostaria de todo mundo viesse, mas nem todos. Eu acho que uma mensagem importante, se alguém está ouvindo isso, é assim, se você tem percebido um ecossistema de Deus, né? Na sua vida, diga sim. Aceite, permita-se Permita-se. experimentar. Essa é a palavra, pastor. Acho que permita-se. Não endureça o coração pro chamado que Deus tem, né? Às vezes ele tá cuidando de nós, ele quer... Eles nos conhece muito mais do que a nós mesmos. E ele quer o nosso bem. Então, Deus conversa conosco de tantas maneiras, através de pensamentos, através de falas, através de outras pessoas, através de coisas que acontecem na nossa vida. A leitura. A leitura da Bíblia. Dos livros, né? Então, colocar, né, à disposição de tentar entender isso. Né,
aquilo que Deus está tentando falar com a gente. Muito bom. Né? Henrique, que coisa boa falar com você. Sabia que ia ser muito bom. Gostoso falar, né? Sim, é muito bom, é muito bom, é muito bom. É como vocês dizem aqui na igreja, é uma palavra muito legal que eu sempre ouço, edificante. Edificante. É E isso. edificante vem da construção civil, né? Você edifica, Sim. você constrói algo que é muito bom. Né? Sim, É uma conversa que edifica, que constrói. sim, Não é que destrói, que exato. descarta, né? Muito bem. Henrique, para finalizar, tá? Aí eu vou pedir pra você falar alguma coisa assim. Você tem um hobby, alguma coisa que você gosta muito de fazer e dá prazer de fazer na vida? Acho que eu já falei, já. Mas fala o que é, né? Sim, eu gosto muito de ciclismo, pastor. Assim, Sai para pedalar. Sim, gosto muito, muito. É uma coisa que me conecta com a natureza, né? E muitas vezes eu até fico meditando enquanto tô na atividade, tudo. E você é de mountain bike, de velocidade, de estrada? Todas as modalidades, todas. Anda muitos quilômetros, você Sim. é desse que na estrada a gente olha, tá lá passando assim, aquela cor assim, bem destacada. Faço cicloviagens, teve um recente que a gente foi até Paraty. Olha, de bike. 3 dias pedalando. Né? Eu gosto muito de correr também. Corrida também é uma coisa que eu gosto bastante. Assim, esportes em geral, assim, eu gosto bastante. Como eu venho de família de agricultores, eu também gosto muito da lavoura, da terra lá. Então, eu cultivo horta. Inclusive as pitaias. As pitaias. Você... as lixias também. As lixias, você foi lixia. Eu confundindo com as pitaias. Você nos deu de presente, olha, sucesso Tava total. bom. Muito bom. Acabaram rápidas em casa. Muito obrigado. Eu gosto bastante dessa mexer com a terra. Mexer com a terra. Né? Também, eu acho que também tem um certo... Algo terapêutico ali, algo ligado à meditação também, né? Traz um pouco do silêncio e tal. E nesse seu processo, última pergunta, assim, teve algum livro que você gostou muito, que você recomenda? Eu acho... Bom, dentro desse contexto, né, pastor, de sincronicidade, eu acho que não foi só ele. Mas é o livro que, assim, quando eu abri, revelou aos meus olhos o que estava para ser revelado ali. Chama A Graça Bate a Sua Porta. Olha. É do autor Max Lucado. A graça bate a sua porta. Muito bom. E foi o que aconteceu. Exato. Chegou. Exato, chegou. Tudo, até o título do livro foi... foi tem um outro livro muito bom também, que é o Evangelho Maltrapilho. Brennan Manning. Isso, Brennan Manning. Ele foi utilizado aqui no grupo do Bem-vindo, né? E é um livro muito legal que discute justamente essa questão a graça e de você não... Eu não sou... Não ser digno. Merecedor, tudo. Eu gosto muito também. Muito bom esse livro também. Bem, Henrique, um prazer. Prazer é meu, pastor. Viu? Foi muito bom. Espero que ela edifique e abençoe todos que estão ouvindo. Né? Deus é muito bom. Nós somos gratos por tanto que Ele tem feito no nosso meio. Né? Deus tem nos abençoado muito nessa igreja. Né? Amém. Obrigado, tá? Obrigado, viu, pastor? Coração. Obrigadão. Grande alegria, Henrique. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Tá bom. Bom, esse foi o episódio nosso aqui do IPM-Cast, o podcast da Igreja Presbiteriana de Moema. Eu quero convidar você que chegou até aqui, né, comente, dê a sua opinião e mais, se puder, compartilhe com outras pessoas, para que outras pessoas conheçam, quem sabe possam gostar, se aproveitar desse conteúdo que a gente tem feito aqui. Este projeto do podcast, ele está iniciando aqui na igreja, né? E é um projeto novo que precisa de patrocinadores. Se você pode patrocinar, e aí você pode divulgar o seu produto, a sua empresa, né? É uma forma de nós conseguirmos construir e apoiar uns aos outros para fazermos coisas especiais. Entre em contato, tem um QR Code aqui aparecendo na tela, você entra ali, preenche um formulário, nossa equipe entra em contato para que a gente faça isso melhor, tá? Com qualidade para todas as pessoas. E eu quero mais uma vez agradecer a Movi. A Movi está patrocinando esse episódio e quero encorajar você que usa óculos, você que precisa usar, né? Considere a Movi como esta marca, esta empresa, né, que pode te ajudar na sua necessidade, né?
E eu convido você a olhar com carinho, considerar e participar, tá bom? Movi. Um abraço, nós vamos ficando por aqui. Até o próximo.